É, você tem conversado com Deus? Você tem orado? Como que você tem falado com Ele? Qual que é a frequência? Por quanto tempo você passa falando com Deus? Então, todos nós, pelo menos, nós temos um amigo, né? E esse amigo passa às vezes durante o dia com a gente, e eu tenho certeza que é impossível você passar o dia todo com esse amigo quieto, um do lado do outro quieto, sem falar nada. E muitas vezes nós falamos que Cristo é o nosso amigo, nosso melhor amigo. E por que só com ele, muitas vezes ficamos o dia todo sem conversar, né? Ele sendo um amigo, a gente não conversa com ele. Então, por que com Cristo tem que ser diferente? Eu tenho lá em João capítulo 6, versículo 44, diz assim: Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou. Então, nós devemos ter a consciência de que é o Pai quem nos leva até Jesus. E esse desejo, e o que nos impulsiona, cada um de nós irmos até Jesus, é a nossa vontade. Então, se eu estou sem vontade de ir até Jesus, a gente tem que ver o que está acontecendo, né, com as nossas vidas. Então, eu tenho desenvolvido a vontade de procurar mais a Jesus, de falar mais com Ele. Quais os momentos que eu tenho procurado Ele? Será que é só nos momentos de angústia, momentos de dor, de sofrimento? Ou eu fiquei até pensando, quando a gente vê um pôr ou um nascer do sol tão maravilhoso, né? E a gente começa a conversar com ele, falar que lindo, Deus, que o Senhor criou. Que bom que os meus olhos podem contemplar essa natureza, essa pintura tão bonita que o Senhor fez hoje. Né? Quando eu sento na frente de um prato de comida, que é o meu favorito, e como que eu converso com Deus, eu agradeço de fato, Senhor, obrigado, porque esse prato ele é maravilhoso, é o que eu mais queria, né, comer e o Senhor permitiu, me deu, né, quando eu ganho algum presente. Então, assim, quais os momentos que eu tenho buscado com intensidade ao nosso Deus? Os momentos de dor, de sofrimento ou os momentos da nossa vida de alegria? Billy Graham disse assim: a verdadeira oração é um estilo de vida, não apenas para uso em caso de emergência. Crie o hábito e, quando surgir a necessidade, você estará em prática. Então, já diz tudo, né? Que na verdade tem que ser um hábito. A gente aprender a orar e falar com Deus tem que ser um hábito, uma prática. Que quando a gente passar por momentos difíceis, na verdade a gente acaba tirando de fichinha, de letra, porque a gente já está bem treinado falar com o nosso Deus. Jesus foi o homem aqui na terra que mais falou com Deus. Foi ele quem mais falou com o Pai, foi ele quem mais orou. Eu vou citar alguns textos que falam sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Deus. Jesus ele passou a noite orando, falando com o Pai. Em Mateus capítulo 14, 23, diz assim: Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Então, Jesus às vezes deixava a multidão para poder ir falar com o Pai. Em Marcos 14, 32 e 36 diz assim: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus estava sempre falando com o Pai, ele estava sempre conversando. E E quanto tempo eu tenho passado com o meu Pai Celestial? Eu tenho passado alguns momentos a sós com Ele, né? Eu tenho me retirado, silenciado a voz do mundo, as vozes que estão ao nosso redor, e tirado um tempo realmente para conversar com o nosso Deus, né, com o nosso Pai. Aí, de repente, você deve estar pensando igual eu, né? Às vezes, igual eu tenho feito. E a gente, às vezes, até pensa assim: ai, não tenho tempo, está tão corrido, minha vida, as horas estão passando tão rápido, eu até acordo mais cedo para fazer as coisas, vou dormir mais tarde, mas não está dando, né? Então, assim, C.W. Lewis disse assim, uma frase muito bonita: nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus, e mesmo assim, ele não deixava de orar. Realmente, ele passava o dia todo trabalhando, curando, pregando o evangelho nas sinagogas e tudo mais, andando quilômetros e quilômetros, né? E mesmo assim, ele não deixava de falar com o Pai. Jesus também poderia alegar que ele não tinha tempo, né, de falar com o Pai.
mas não, ele tinha a oração como uma necessidade básica, assim como comer, beber, dormir. A oração para ele era uma necessidade básica. Então, a nossa vida não pode ser diferente disso também. Eu tenho que ter essa necessidade de falar com o Pai, assim como o ar que nós respiramos. Se, por exemplo, alguém vir e tampar, né, a nossa boca assim, tampar o nariz e ficar um tempo, vai chegar um momento que você não vai conseguir respirar, né? A gente não vai conseguir, e aquele negócio de vontade de respirar e não conseguir, a necessidade de respirar. Assim tem que ser a nossa oração, o nosso desejo de a todo momento falar com o Pai. Não precisa estar de olhos fechados, a todo momento orar sem cessar, em espírito. Então, nós temos que desenvolver uma intimidade com o Pai, para que a gente possa conhecer. E ninguém consegue agradar uma pessoa se a gente não conhece, não é verdade? Então, eu até escrevi um exemplo aqui. Eu não estou vendo todo mundo, tá? Mas eu vou citar como se estivesse aí. A Janete eu estou vendo, tá? Mas eu vou citar a Maria Conceição, não sei se ela está aí. Mas um exemplo que eu coloquei assim, vamos supor que as duas não se conhecem muito bem, né? E a Janete fala assim: eu quero estreitar meus laços com a Maria Conceição. Então, eu acho que eu vou fazer um convite para ela vir para minha casa e vou convidá-la para um jantar. Vamos ver, né? Espero que ela aceite, né? E vou convidá-la para vir em casa e vou fazer o melhor prato. Então, ela vai e convida a irmã Maria Conceição, mas não tem muita intimidade com ela. Aí marca o dia, né? Chega aquele dia, a Janete levanta cedo, já vai para o fogão, vai preparar a melhor feijoada que ela sabe fazer, né? Coloca tudo que tem direito, né? A suculenta feijoada da Janete. E aí ela fala assim: vou fazer também uma couve refogada aqui com alho para dar uma completada, né? Vai ficar uma delícia isso aqui. E de sobremesa aquele suculento pudim de leite condensado, né? Irresistível. Não sei quem não gosta de pudim, mas eu coloquei porque é meu doce favorito. Aí ela terminou aquele prato, tudo aquilo delicioso, né? Vamos imaginando aí. Aí chega a hora da Maria Conceição, né? De chegar lá na casa. Ela chega, tal. Na hora que a Janete abre a porta para ela entrar, ela sente o cheiro da feijoada. Mas o estômago dela começa a embrulhar. Por quê? Ela não gosta de carne de porco. Ela não gosta nada de carne de porco, e a Janete não sabia disso, né? Então ela preparou a melhor feijoada, mas ela não gosta de carne de porco. Ela falou: bom, não come carne de porco, então, mas acho que a salada, pelo menos, ela vai comer, né? A salada refogada com alho. Aí a irmã Maria Conceição fala assim: irmã, me desculpe, mas eu tenho alergia a alho. Eu não posso comer porque eu tenho alergia a alho. Poxa vida, verdade, eu fiz a melhor couve que eu podia. Então tá bom. Então vou direto para sobremesa, né? Já aqui, né? Então eu vou para sobremesa. Quando vem aquele pudim delicioso, ela fala: ai, mãe, me perdoa. Não vou poder consumir porque eu tenho problema de saúde, não pode consumir doce, não posso. Então, dessa vez não deu muito certo. A Janete, ela deu o melhor. Ela fez o melhor para poder agradar e estreitar os laços. E por fim, essa visita não foi muito, né? Muito legal. Por quê? Ela não conhecia a irmã Maria Conceição. Se ela tivesse mais intimidade com a Maria Conceição, ela saberia de tudo isso e ela ia preparar talvez um ovo frito, né? Que seria um prato simples, mas que, né? Uma coisa que seria o melhor dela. Então, às vezes nós tratamos assim com o Pai Celestial. A gente quer dar o melhor para Ele, mas a gente não tem intimidade com Ele. A gente não sabe o que Ele quer e a gente fica, né? Tentando e não é o melhor. É o melhor nosso, mas não é o melhor que Deus quer. Então a gente tem que aprender a desenvolver uma intimidade com o Pai, para saber o que Ele quer, o que Ele espera de cada um de nós. E se nós nos achegarmos a Ele, Ele chegará a nós. E se nós perguntarmos o que Ele gosta e fazer a vontade dEle, Ele vai mostrar. Aí então, uma outra parte a gente fala que não tem tempo. Mas depois a gente fala assim, tudo bem, eu tenho tempo, mas eu não sei como orar. Eu não sei como é conversar com alguém invisível. Aí, então, em primeiro lugar, nós podemos pensar o seguinte, que ele é invisível, mas ele existe. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém? Então, ele é invisível, mas ele é real. Então, eu tenho que saber que eu vou estar falando com alguém, ele, por mais que eu não veja, ele está ali. Em segundo lugar, eu tenho que chegar com confiança. Não posso chegar com dúvida nem com medo diante da presença de Deus. Em Hebreus fala isso, lá em Hebreus 4,16.
Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Quando fala assim, receberemos graça, eu me lembro sempre de Daniel. Daniel, ele estava sujeito à morte, o rei havia decretado a morte de todos os magos, intérpretes ali, porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele. E então Daniel, junto com os seus amigos, foram orar e falar com o pai. E durante a noite, né, ele teve um sonho, e Deus revelou tudo para ele nesse sonho. Na verdade, não sei se é à noite, né? Às vezes pode ser estar dormindo à tarde, mas a Bíblia não fala o período, fala que ele teve um sonho. E Deus revelou para ele não somente o sonho do rei, mas revelou também o significado. E quando ele recebeu tudo isso de Deus, ele fez uma oração, dando graças a Deus e falando que ele encontrou graça no Senhor. Tem outras pessoas também, outros personagens, que não agora na cabeça não vem a memória, mas eu me lembro sempre de Daniel, quando eu falo, eu penso nisso. Então, ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Daniel encontrou graça. Que nós possamos encontrar graças também no Senhor. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina às vezes, precisamos ficar sós. Precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ficar só com o Pai. Então, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensa. Então, após um dia exaustivo de trabalho, Jesus, ele trabalhava sem fins lucrativos, né? Ele não precisava ganhar dinheiro e nem ganhava dinheiro. Ele simplesmente estava pregando o amor, a salvação, curando, e mesmo assim, ele ter passado um dia tão cansativo, à noite ele passava em claro, falando com o Pai, conversando com o Pai. Nós também temos que separar um tempo para ficar a sós com o nosso Pai e falarmos em secreto, porque Ele ali mesmo nos recompensará. Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, aqui diz assim, ó, ora ao teu Pai. Então, assim, quando estamos a sós, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Mas quando a gente está em conjunto, aqui como nós estamos, Ele é o nosso Pai. Né? Então, é isso que nós lemos aqui no começo, que é em Mateus 6, 9, Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, é Pai nosso. Então, nesse momento, quando estamos juntos, Ele é o nosso Pai. Então, esse exemplo de oração que Jesus deixou é só um exemplo, é um modelo, não quer dizer que nós devemos repetir, né, falar exatamente igual, mas nós devemos sempre, né, chamá-lo de Pai, porque Jesus nos orientou que nós devemos chamá-lo assim, de Pai. Outro dia eu estava voltando de Sorocaba com o Paulinho e a Sara, aí dentro do carro, né, a Sara perguntou assim, papai, você gosta de ser chamado assim, né, papai? Aí falou, gosto, Sara, gosto de ser chamado papai. Aí então ela falou assim, o papai do céu também gosta de ser chamado assim, né? Eu falei, sim, ele falou sim. Foi a mamãe que falou que a gente tem que chamar, né, o papai do céu de papai. Eu falei, isso mesmo, a gente tem que chamar o nosso Deus de pai, porque ele é o nosso pai. Nós não precisamos usar palavras difíceis, nem ficar falando palavras bonitas, toda pomposas, porque ele entende a nossa língua. Deus já sabe, e o Espírito Santo, ele traduz isso, né, diante do Pai. Então, ela só precisa ser simples e poderosa e fazermos do fundo do nosso coração. E mesmo que seja apenas para agradecer algo tão simples, né, por exemplo, como uma fruta, né? Ah, Senhor, muito obrigada por essa banana, mas falar de coração, né? Que seja qualquer coisa que seja simples, nós possamos agradecer e falar de coração. Então, agora que nós sabemos o que dizer, como chegar ao nosso Pai, né, como devemos falar com Ele, sabemos que Ele é invisível, mas Ele é real, entrar na presença dEle com confiança, nós podemos, algo para facilitar, começar orando pela nossa família, porque são pessoas que nós amamos, então nós vamos interceder por elas, né, quando nós vamos apresentar alguém para Deus, assim, primeiro quando vamos nos apresentar,
nós falamos, nos entregamos, falamos como somos, o que estamos fazendo, né, e tudo mais, com uma certa intensidade para Deus ouvir a nossa oração. E quando alguém fala, ora por mim, e você vai apresentar a Deus essa pessoa, você tem que orar com essa mesma intensidade, apresentando também, Deus sabe, conhece os defeitos de cada um, os pecados de cada um, mas que Deus atenda à necessidade. Então, nós não precisamos ser como um fariseu, como Jesus disse, né, que orando em voz alta, imponente, mostrando os nossos feitos, mas nós temos que ser como publicano, ser humildes, arrependidos, com o coração rasgado e sincero diante de Deus. Nós devemos desenvolver uma intimidade com Deus a tal ponto da gente ter um nome íntimo com Ele, né? Por exemplo, cada um aí na sua casa sabe como chama o seu cônjuge ou um amigo, né? Aqui em casa eu chamo Paulinho de Mô. Então, é um nome que eu dou para ele, a Sara é Sarinha, Sarota. Então, assim, a gente tem um nome, né, em especial, carinhoso, e com certeza cada um tem. Então, nós devemos desenvolver, assim, também um relacionamento mais íntimo com o Pai. E conforme nós vamos evoluindo a nossa conversa com Deus, muitas vezes nós pensamos que já estamos bons, já estamos num nível tão legal que a gente começa a estacionar e parar. Ah, já tá tudo bom. E muitas vezes o que acontece, nós perdemos o foco, perdemos a meada aí no meio do caminho, e a gente começa a orar sem novidades. A gente começa a fazer orações fracas, sem vontade, orações tímidas, repetitivas e sem graça. Nós começamos a falar, muitas vezes, da mesma forma, no mesmo lugar, na mesma hora, as mesmas palavras. Na verdade, que às vezes a gente senta para orar, vai para comer e fala, nossa, será que eu orei? A gente nem lembra que acabou de orar ou não, né? Às vezes acontece, né? Então, assim, às vezes essas orações, muitas vezes não chegam até o trono de Deus, né? Nós devemos orar com mais intensidade. Mas o que eu recebi hoje, quero fazer esse convite a vocês, sair da zona de conforto. Começar, eu achei muito legal quando eu vi isso aqui, fazer orações perigosas, né? Perigosas e corajosas. Guardem isso, orações perigosas e corajosas. Orações cheias de poder, operando curas, milagres e libertação. Nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nossas orações podem sim operar milagres, né? Ser uma oração cheia de poder. E quando estivermos dispostos a mudar o nosso estilo de oração, temos que ter consciência de que começamos a pedir, quando a gente começar a pedir coisas assim como, Senhor, examina-me, quebranta-me, envia-me. Então, quando a gente começar a fazer esse tipo de oração, eu posso experimentar, tem que ter a consciência disso. Eu posso começar a experimentar vales, desertos, ataques, dor, sofrimento, desencorajamento e mágoas. Em contrapartida, olha o que nós teremos de volta. Haverá a alegria da fé, maravilhas dos milagres, alívio da entrega e o prazer de agradar a Deus. Jesus ele fez uma oração muito perigosa quando ele falou com o Pai assim: contudo, seja feito como tu queres e não como eu quero. Jesus, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele de fato estava. E nós temos coragem de orar assim, da mesma forma, independente da circunstância? Seja feita a tua vontade? Quando é coisa boa, né, a gente fala, né? Ai, Senhor, seja feita a tua vontade, então que seja coisa boa. Mas quando é coisa ruim, a gente às vezes não quer muito, né, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a nossa. Então, que nós possamos sair um pouco da zona de conforto e fazer orações assim perigosas. Que nós possamos nos entregar nas mãos de Deus, porque quando também nós fazemos isso, nós vamos pagar um preço. Mas a gente pode estar convictos que nós estaremos no melhor lugar quando nós nos entregarmos de fato nas mãos de Deus. Pois quando somos usados para operar milagres, curar e libertar, o próprio Deus estará cuidando de cada um de nós. E se fizermos uma oração perigosa, nós podemos abrir um canal de comunicação com Deus. Então, em vez de simplesmente pedir para Deus fazer algo em você ou em mim, pedir para Ele fazer algo dentro de mim,
Não, desculpa, eu usei a palavra errada. Ao invés de pedir para Deus fazer algo para mim, pedir para Deus fazer algo em mim, né? Então a mudança de fato vai acontecer, não para mim, nem em meu favor, mas por mim, para quem eu sou, para que eu mude. Então este momento de verdade com Deus pode não ter mudança imediata. A gente tá, de repente, quando a gente orar assim, a gente não vai acontecer de um dia para a noite, mas vai nos ajudar a reconhecer a necessidade espiritual e mudança de vida. Nós redirecionarmos as nossas vidas para a vontade de Deus. Que nós possamos revelar os nossos medos a Deus, nossas ansiedades, nossas preocupações. Deus está pronto a ouvir, mesmo que Ele já saiba, Ele conhece cada um de nós, mas a gente tem que falar. Por isso que esse momento íntimo com Ele, num quarto, a gente pode abrir o nosso coração e falar tudo que está lá, dentro do nosso coração. E à medida que Deus revela os nossos medos, Ele também irá desenvolver a nossa fé. Nós precisamos dele, da presença dele, do poder dele, do seu espírito nos guiando e da sua palavra nos fortalecendo. Nós precisamos estar em comunhão com ele. Então, orarmos é importante, e não somente é importante, mas é revelador, né? Conforme a gente vai falando com Deus, ele vai revelando as coisas para cada um de nós, e a gente pode ser transformado através daquilo que vamos liberando, né? Falando com o Pai. Que nós possamos fazer uma auditoria dentro dos nossos corações, examinar, ver como que está, que nós possamos pensar sobre o que temos orado recentemente. Como tem sido minha oração? Temos pedido apenas para Deus abençoar o dia, guardar a gente com segurança, ter um dia de paz, ou assim, uma oração mais ousada, né? Então, nós temos que orar com transparência. E se nós arriscássemos ainda mais, e nós fôssemos um pouco mais abertos ao que Deus pode fazer em nós, ao invés de esperarmos Ele fazer para nós? Se nós fizermos orações mais perigosas, o que será que aconteceria? Se nós sonhássemos mais alto, se buscássemos mais a Jesus com fé audaciosa, o que será que aconteceria? É isso que Deus tem colocado no meu coração para a gente fazer, para a gente mudar, para a gente tentar e fazer algo diferente. Então, penso assim, é hora de mudar a maneira de orar, abandonar as orações seguras, confortáveis, previsíveis, né, do que vai acontecer, orações fáceis. A hora de orar é hora agora de orar com coragem, de se arriscar, de abrir um caminho diferente rumo a um destino melhor. É hora de ficar incomodado. A gente não pode mais ficar acomodado com as orações tão simples. Nós devemos ir além. O Senhor está nos chamando, porque Ele quer fazer grandes coisas através de nós. E se realmente nós queremos fazer a diferença... Olha que bonita essa frase, que na verdade foi um Ctrl-C, Ctrl-V, mas achei muito bonito. Assim, ó, se realmente queremos fazer diferença na Terra, precisamos de poder do céu. Então, se nós queremos fazer diferença na Terra, nós precisamos do poder do céu. Então, busquemos a Deus e sonhemos mais alto. Vamos recusar o medo de falhar. Não importa se a gente falhar, o importante é arriscar, né? Se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber se a gente vai errar ou não. O importante é a gente arriscar. É hora de confiar em Deus, de ousar, de acreditar. Nem sempre a nossa vida nos fará sentir seguros, mas a fé é necessária, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero finalizar essa mensagem com uma frase de um grande escritor também, com um sobrenome Tozer, acho que alguns já ouviram falar. Eu achei muito bonito. Ele diz assim: orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Então, vou repetir novamente. Orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Então, que nós possamos pensar como eu tenho orado, como eu tenho me chegado a Deus, como está minha vida com Deus, o meu tempo gasto com Ele, gasto não, investido com Ele. Né? O Senhor, Ele quer nos revestir de poder e Ele não quer mais que nós façamos orações simples. Abençoa meu dia, abençoa minha vida. Senhor, cura tal pessoa. Senhor, opera milagres através da minha vida. Senhor, me muda, me transforma. E o Senhor, com certeza, vai nos ouvir. Ele não quer que ficamos na zona de conforto, mas que nós possamos ficar incomodados de fazer orações perigosas.
Eu convido a todos a fazer orações perigosas. Pense nisso, né? E não tenha medo, confie, porque o Senhor, mesmo que você passe por vales e desertos, o Senhor estará com você, Ele estará conosco. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para estar encerrando e que todos, que assim que o Espírito Santo de Deus esteja completando a mensagem em cada coração. Senhor, nós te louvamos, Pai, e bendizemos teu santo nome. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essas ricas palavras que o Senhor colocaste na minha vida, Deus, meu coração, me ensinando, ó Deus, esses puxões de orelha, ó Pai, que nos colocam, ó Pai, no caminho que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos sair da zona de conforto, ó Pai. Que nós possamos entrar em nosso quarto, rasgar os nossos corações, orar, orar, até que nós possamos aprender a orar de verdade, falar contigo, ter um relacionamento íntimo, conhecer a tua vontade. Ó Deus, nos ajude, Senhor, porque muitas vezes não fazemos isso por medo do que vem acontecer na nossa vida. Mas sabemos que nós nos entregamos por completo nas tuas mãos é o lugar mais seguro e mais confiável onde nós poderíamos estar em qualquer outro lugar do mundo. É nas tuas mãos o lugar mais seguro, que nós não possamos ter medo, mas possamos ousar e fazer diferença na nossa nação, fazer diferença na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso lar. Nos ajude, Pai, pois nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai, e nos ajude, nos fortalece cada dia mais e mais. Que a tua igreja permaneça unida, perseverante, trabalhando abundantemente para o teu nome, para trazer pessoas para o teu reino. Obrigado, Deus. Faça diferença em nós, e não para nós, ó Deus, mas dentro de nós. Nos ajude, ó Pai, a aceitar a tua vontade. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. Abençoados e guardados por Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Até domingo. Até. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, irmãos. Fica com Deus. Amém.